Amém. Você crê nisso, irmãos? Amém. Olha, eu quero que você reaja à palavra. Amém? Fica aqui comigo, não fica cochilando, nem fica olhando para o teto. Existe uma pressão, irmãos, para quando nós nos expomos à palavra, para que tudo que for possível para nos roubar a verdade que está sendo transmitida vai acontecer. Então, eu e você precisamos estar atentos. Eu falei de sono, já umas 4 pessoas já bocejaram. Olha só, eu nem comecei, para você ver. Então, fica ligado, dá uma sacudida, balança, amém? Porque nós vamos crescer muito aqui nessa noite, amém? Irmãos, e a respeito disso, irmãos, hoje, como nós temos falado, né, nós não vamos simplesmente falar sobre prosperidade de uma forma ampla, né, como a palavra de fato é. A prosperidade ela não se resume à parte financeira. Amém? Nós temos clareza quanto a isso. Eu quero sempre enfatizar todas as vezes. Pastor, prosperidade não é dinheiro. Eu sei, mas também é dinheiro. E a gente precisa quebrar isso. Eu me lembro, não sei se você já teve essa oportunidade, mas quando eu era mais novo e ia na igreja, eu convidava alguns amigos para ir na igreja e eu pedia, meu Deus, Senhor, que tenha uma palavra de... né, uma mensagem que não fale de dinheiro, porque é o trauma de toda pessoa quando pisa numa igreja. Parece que nós somos um bando de bandidos prontos para saqueá-los, né? Enfim, e aí, irmãos, uma vez eu levei um amigo que eu suei para levar ele na igreja. Levei ele na igreja, finalmente. Chegamos lá, qual foi a mensagem? Dinheiro, dízimos e ofertas, irmão, na veia. Ele saiu maravilhado da igreja. Por quê? Descortinou todas as mentiras que ele tinha. Todos os enganos que foram implementados. Então, às vezes, a gente lida, né, e a gente quer aquela mensagem evangelística, né, que é o poder de Deus, que é o mover, como se a gente fosse convencer a pessoa e não o espírito. E, às vezes, a gente acha que a pessoa ela precisa daquilo para ser convencida. Quando, na verdade, Deus sabe o que a pessoa precisa para poder receber de todo o seu coração a palavra. Amém? E, irmãos, nós precisamos defender a nossa fé. Talvez as verdades que eu vou ler aqui, coisas que você até já... muitas delas, de fato, nós conhecemos. Mas nós precisamos entender a ponto de defendê-las. A gente estava conversando, inclusive, agora no carro, falando sobre um grupo de pessoas que fazem um podcast, e a gente percebe a imaturidade na palavra dessas pessoas. Né? Ou seja, quando você é imaturo na palavra, qualquer mensagem bem ministrada, ela vira verdade para você. Alguém chega para você e fala, você não tem base, não tem referência, então eu creio em A. Aí chega amanhã, pastor Zenuto prega B. Aí você fala, poxa, eu creio em B. Chega lá, a Raia prega C. Aí você, poxa, e agora? Bugou sua mente. Por quê? Porque não tem base, não tem profundidade. Nós precisamos dessas bases. Amém? E em relação a dinheiro, muitas vezes, irmãos, eu vou te falar, o entendimento de algumas coisas que nós vamos conversar aqui, né, e foi coisa recente, teve coisa que foi nessa madrugada, que eu nunca ouvi falar. E eu falei, meu Deus do céu, como estava ali, eu nunca reparei. E aí hoje, achei que tinha sido a descoberta do ministro que eu assisti, e depois eu fui descobrir que várias pessoas já falaram sobre isso. Né? Eu falei, meu Deus, olha aí, eu nem sabia sobre essa história, e que você vai ficar curioso até o final para saber. Amém? Mas o que eu quero te dizer? Primeira coisa que a gente precisa saber, irmãos, oferta, dizimar, irmãos, é uma questão de honra. Amém? Eu tenho falado sobre isso, já até mesmo ministrando ofertório na igreja. E esse entendimento, para mim, já chegou já há um tempo a respeito da visão de honra. Honrar, irmãos, não é simplesmente fazer o que manda. Mas honrar tem a ver com como fazer. Essa palavra, o como fazer, irmãos, você vai perceber o tempo inteiro na Bíblia, quando se diz respeito a dinheiro, a ofertas. Deus nunca dá uma ordem aleatória, Deus nunca deu uma instrução de qualquer forma. Ele sempre explicou o como. Ele sempre destacou o como. E detalhe, Deus sempre fez distinção do como. Ele sempre valorizou quem o adorou de forma correta, quem o ofertou de forma correta. Ele sempre correspondeu da maneira correta. Então, o como, ele é vital.
Quando Jesus ele observa as doações no templo, se você reparar, irmãos, ele fala assim, ó, Jesus observava como as pessoas ofertavam. Não era o só fazer, não era só a prática. E muitas vezes nós absorvemos somente a prática. Ah, não, é para entregar 10%, então é matemático. Pá! Irmãos, tem pessoas que são até literais. Isso, eu já falei, eu assim, eu me recuso. Entenda o que eu vou falar, por favor. Eu me recuso a ser, sabe, tão ponta no risco ali com Deus. Porque Deus não faz continha comigo. Deus não lida comigo sabe, no centavo, irmãos. Tem gente que é preciso no centavo. Eu falo assim, meu Deus, você não consegue arredondar para R$1. Tem que ser no centavo. Ah, não, mas Deus está vendo. Irmãos, a questão não a questão não está no valor. A questão está no que aquilo representa para você. O que representa? Ao invés de você dar R$4,50 ou R$5, você, não, eu ganhei R$45,50. Então, meu dízimo é R$4,55. Meu irmão, imagina se Deus agisse assim com a gente. Não, vou agir. Não, você não pode dar R$5, porque não é 4,55. 10%. Você está certo? Você está certo. Agora, você está fazendo o quê? Qual é a forma que você acha que Deus está... Não, minha filha, realmente, você está certo. Você não pode me dar esse 45 centavos, não. Vai fazer muita falta para você. E vai mesmo, sabe por quê? Uma pessoa com uma visão dessa, irmãos, vai ter falta. Porque se você faz continha e é avarento com Deus, que dirá com o resto das coisas. Então isso não expressa honra. Você entende, irmãos? Você está entendendo que não é o valor? Você acha que eu estou falando alguma besteira aqui? Você chegar e, não, vou arredondar para R$5. Esses 45, pô, pastor, você não sabe. 45 centavos você não compra nem um pão hoje, irmãos. É R$1 no mínimo. Essa viúva... Aí você pode pensar assim, não, pastor, mas essa viúva deu 2 moedinhas. Não foi? 2 moedinhas. É o que ela tinha. Irmãos, mas preste atenção no texto. Vamos abrir com... A gente tem tempo para observar esses textos. Abra, por favor, lá em Marcos 12. Marcos 12, 41. Você está comigo aqui? Amém? Marcos 12, 41. Acompanha ali, ó. Se você quiser, acompanha. Vamos acompanhar junto aqui no telão. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Repara o que eu falei, né? Como. Não é observava o povo, mas como o povo observava, como o povo fazia, como a maneira pelo qual eles estavam fazendo. Pode passar, Danilo. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias, vindo, porém, uma viúva pobre, depositou 2 pequenas moedas, correspondentes a 1 quadrante. E, chamando os seus discípulos, disse-lhe, em verdade vos digo que essa viúva depositou no gasofilácio mais do que o que fizeram todos os ofertantes. Porque todos lhe ofertavam do que sobravam, ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Então, eu te pergunto, quando a gente vai nesse nível de detalhe, dando um exemplo para você, só uma referência, você está dando todo o seu sustento? Porque se você está dando... Desse exemplo que eu dei dos 45 centavos, não é todo o seu sustento. Essa mulher deu tudo o que ela tinha. Então, não é uma referência. A referência, se fosse o caso, é você pegar os teus 45 de salário, que foi o dinheiro que recebeu, e desse tudo. Essa é a referência. Só que a gente é tão pequeno, às vezes, que a gente fala, não, mas o que importa é entregar. Não, irmãos, o que importa é como entrega. Deus, ele não tem interesse no seu dinheiro. Ele tem interesse no seu coração, irmãos. Porque se ele tem o seu coração, ele tem tudo. Então, quando o Senhor ele trata a respeito de honra, ele fala sobre distinção. É você valorizar quem Deus é. Você honrá-lo, irmãos. E ele quer sim ser honrado. Ele deseja sim ser honrado. Ele deseja sim que você faça a distinção dele. Porque ele não é qualquer um.
Eu gosto desse exemplo, irmãos. A melhor maneira de você imaginar isso é quando você está no aniversário e você separa o primeiro pedaço de bolo. Hoje a gente não tem tanto critério com relação a isso, mas antigamente era uma coisa que todo mundo ficava atendendo. Até mesmo quando você tinha lá, você era jovem, aí você estava de olho em alguém e tal, e você dava o primeiro pedaço de bolo para... Ô, meu irmão, tu já não fez isso, não? Então, tu dava o primeiro pedaço de bolo lá para sua pretendente, para o seu pretendente, porque você fazia distinção. Normalmente a gente dá para as nossas mães, para os nossos pais, para um amigo importante, para um irmão, porque você quer valorizar. Olha, todos vocês são muito importantes para mim, mas você, eu quero que seja destacado o quanto você é importante e precioso na minha vida. É totalmente diferente, irmãos. Visão de honra, ela vai além de você simplesmente executar. É o como. Guarda isso. Não é o que você, não é o ofertar, mas é o como você oferta. É o como você entrega o seu dízimo. Quando Deus ele corrige Caim, ele fala que Abel entregou das primícias, não é verdade? E Caim depois de um fim de uns tempos. A gente sempre fala sobre isso de que maneira? Isso retrata um descuido, um certo... Deixou o tempo passar, vou lá entregar alguma coisa. E eu quero que você leia junto comigo, abra por favor Malaquias 1. Só se você não quiser abrir, não tem problema. Vamos ler junto lá, Malaquias. Esse texto, irmãos, é fortíssimo. Verso 6 diz assim, ó. Essa passagem, ela fala sobre essa questão de honra também. O filho honra o pai e o servo ao seu senhor. Ou seja, o filho honra o pai e o servo honra o seu senhor. Se eu sou seu pai, onde está a minha honra? Isso Deus falando. Se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Eu quero que você guarde isso. Aceitará ele a vossa pessoa, diz o Senhor dos Exércitos. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, olha isso, irmãos, para que não acendesseis debalde o fogo no meu altar, e eu não tenha prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Olha só o que ele fala. Tomara que alguém tivesse fechado a porta de impedir vocês de tivessem acesso a ofertar, para você fazer de qualquer jeito. É isso que o texto está dizendo. Aí eu te pergunto, irmãos, como é que a gente pode tratar um momento como de dízimos e ofertas, um momento de ofertar ao Senhor de qualquer forma? Dando esmola para Ele. Pastor, não, irmãos, é esmola muitas vezes o que a gente faz. Porque, volto a dizer, a questão não é o dinheiro, não é a quantidade, mas é o valor que aquilo tem para você. Como eu costumo falar, eu já vi muitas vezes pessoas chegando naquele momento de tipo, vou ver se eu tenho R$2 aqui, algum trocadinho para Deus. A resposta para Deus é aquilo, tomara que tivessem te impedido, você nem entrado para você entregar. Fazer dessa forma, era melhor nem entrar. Pão imundo, animal doente, animal coxo. Por quê, irmãos? Porque isso não honra a Deus. Isso não traz distinção a Deus. Isso você traz Deus como comum. Você chama Deus de desprezível, fazendo de qualquer jeito. É sério demais, não é, irmãos? E eu quero justamente trazer esse temor mesmo para nós. E volto a dizer, como a gente tem declarado desde o início, irmãos, isso aqui não é para a gente ficar constrangido, meu Deus, a gente está doando pouco, a gente tem que... Não é isso. É a consciência, irmãos, que precisa estar voltada.
Tem um próximo Doutrina em Foco que vai ser sobre oração. Vai ser maravilhoso, irmãos. Eu estou com muitas expectativas para esse próximo Doutrina em Foco. E eu quero só trazer uma realidade para você. Um dos maiores motivos pelos quais nós não temos prosperados é porque nós não oramos a respeito do que fazer com o nosso dinheiro. Nós lidamos de forma natural no que diz respeito ao dinheiro. Nós não oramos quanto nós devemos ofertar. Nós não oramos quando recebemos uma oferta, se devemos fazer, o que fazer com aquela oferta. Nós não oramos por pessoas, porque se a gente orasse por pessoas, você poderia ver alguém lindo, maravilhoso aqui, todo quebrado, precisando de socorro, e você estava ali, pronto. Sabe por quê, irmãos? Eu já vi muito isso em muitos lugares, onde você às vezes olhava para a aparência e todo mundo bem vestido, todo mundo arrumadinho, e a pessoa precisando de socorro. E aí, porque ela não se dobrava, né, à condição de ficar ali jogando indireta, né, fazendo aquela cara de coitado, de pobre coitado, precisando de ajuda. Porque ela não fazia isso, ninguém honrava. Ninguém olhava para ela. Ninguém buscava, assim, poxa, será que ele não está precisando de um socorro hoje? Aí, às vezes, a gente olha, por exemplo, um empresário. Aí pensa, não, o empresário não tem dificuldade. Vai saber que, de repente, na segunda-feira, você está ali no domingo, Deus te deu um valor no teu coração, e aí no domingo ele está ali crendo por um milagre, e aí você está olhando, não, mas ele não precisa. Ele tem um bom emprego, ele é um empresário bem-sucedido, ele não precisa disso. Ele vai se sentir até ofendido. Irmãos, quem vai se sentir ofendido sendo honrado? Trouxa que vai ser. É ou não é verdade? Imagina, alguém chega e te dá um agrado, te dá algo e você, não, você está me ofendendo. Que isso, irmão, de forma alguma. Então, quebra essa visão na sua mente. Não olhe para a aparência. Nós temos que agir como Deus age. Deus age olhando o coração. Então, discerne as pessoas, discerne as situações pelo coração. Então, voltando à questão da oração, irmãos, se eu e você orássemos mais uns pelos outros, a gente teria muito mais sensibilidade para ofertar na vida uns dos outros. Então, a falta de oração, a falta de intercessão, tem inutilizado, irmãos, o fluxo divino da nossa vida, em relação à nossa vida financeira. Tem travado a nossa vida financeira. Por quê? Porque a gente não tem sido inspirado para se mover com os nossos recursos. A gente se move com os nossos atos. Fulano está se mudando? Vamos lá, vamos no braço. Pá! Glória a Deus. E isso é bênção, irmãos. Isso é ser igreja também. Amém? Volto a dizer, o fato de nós ressaltarmos uma parte não quer dizer que a gente anule as outras. A gente só está ressaltando para tratar melhor um assunto. Amém? Então, é importante fazer, mas também, irmãos, ore. Nós vamos fazer isso. No domingo eu vou apresentar a vocês uma proposta para a gente se organizar como igreja e nós vamos estar orando por alguém durante um tempo e no final de um período nós vamos entregar uma oferta para essa pessoa. A pessoa que você estiver orando, você vai buscar no seu coração durante um tempo e Deus vai te mostrar o que fazer. Seja um presente, seja uma coisa sua, o que for. Eu vou explicar melhor no domingo para a gente não mudar aqui o foco. Mas a gente vai ativar isso na nossa igreja em nome de Jesus, irmãos. Mas eu quero já de antemão, não faça isso de uma forma leviana. Não faz isso porque você acha que deve ou não. Faz isso por uma inspiração. Nós não nos movemos por circunstância. Nós não devemos nos mover por sentimento. Nós não devemos, inclusive, nos mover por aparência. Como eu já falei aqui, várias vezes eu e Michel já falamos aqui. Quantas e quantas vezes nós estávamos lá na igreja, tudo lá, bonitão, arrumadão, quebrado, irmão, liso, do fio da cabelo, pouco tinha de cabelo ainda, agora tem menos ainda, né? Mas liso ali, ó. Não ficava ali assim, quase assim, me dá uma ofertinha. Me ajuda aqui, eu preciso pagar a minha conta. Eu estou sem... Não, irmãos. Estava lá, ó, louvando ao Senhor com toda alegria. Amém. E quantas vezes Deus mobilizou pessoas para nos socorrer. E eu olhava assim e falei, meu Deus, Deus é maravilhoso mesmo. Porque eram pessoas que não tinham nem vínculo com a gente. E se mobilizavam. Olha, Deus tocou no meu coração na minha casa. Ó. Não sei o que é, toma. Porque, irmãos, intercessão, comunhão.
Amém? Então se prepara para o próximo Doutrina e Foco aí, que vai ser top demais. Então, esse texto que nós lemos aqui em Malaquias, isso demonstra o quê, irmãos? Uma seriedade com a oferta. Um compromisso que nós devemos ter com aquilo que nós chegamos até... Eu não posso, irmãos, receber uma oferta e simplesmente sair fazendo uso dela. Eu preciso orar para saber o que fazer. Eu preciso receber o meu salário, dar o meu dízimo, porque isso é um mandamento, mas eu preciso falar, Senhor, o que o Senhor deseja que eu faça? Pastor, mas eu tenho conta para pagar. Irmão, se você está pensando dessa maneira, você não está confiando em Deus. Senhor, o que você quer que eu faça? Eu não vou me limitar às minhas condições naturais, porque o Senhor tem muito mais para me dar do que aquilo que eu estou vendo. O que o Senhor quer que eu faça? Meu filho, vai e usa o dinheiro para o teu próprio uso. Amém. Meu filho, separa tanto e dá para fulano. Separa tanto e oferta na igreja. Irmãos, eu já vi pessoas, olha, eu sei porque a pessoa colocou uma vez. Há um tempo atrás, no início da obra, eu que administrava as contas da igreja. E toda a movimentação vinha para a minha conta, né? Até que isso depois, graças ao meu bom Deus, foi resolvido. Mas vinha tudo na minha conta. E aí a pessoa colocou assim, propósito meu com Deus. Deus tocou no coração de uma pessoa para fazer uma oferta, irmãos, era um valor bem considerável. E aquele era o valor que a gente precisava para pagar o aluguel daquele mês. Deus tocou no coração dela para dar uma oferta para a igreja especial, e ela fez esse movimento, entregou a oferta, irmãos, e socorreu a igreja naquele tempo. Então, assim, não se prenda, irmãos. Eu posso te garantir, irmãos, que ela prosperou muito mais do que aquilo que ela deu. Ela recebeu muito mais. Porque Deus, ele nunca sai perdendo. Generosidade, irmãos, é uma parte intrínseca do caráter dele. Ele é generoso. Ele é tão generoso que ele deu o que ele tinha de melhor, o Filho dele por nós. Então, isso faz parte da essência de quem é Deus. Quando ele age em generosidade por nós, irmãos, ele está fluindo naquilo que é a essência dele para nos alcançar. E nós, muitas vezes, nós estamos agindo, irmãos, com Deus como se estivéssemos em barganha com ele, negociando com ele. Quando, na verdade, irmãos, a proposta de Deus não é que nós sejamos uma represa e onde a gente recebe, mas é que a gente possa ser um rio bem largo, irmãos, com uma correnteza fluida, onde a gente é tão abastecido que não consegue nem travar. O negócio flui e vai alcançando, irmãos. E aquele grande rio vai sendo desmembrado, sabe, alcançando outras regiões, outros lugares. Essa é a proposta divina. Esse é o objetivo dele, irmãos. Que nós possamos ter, sabe, tanto para dar, para promover coisas, irmãos, que a gente não vai nem controlar. A gente vai estar recebendo uma nova semente, sem nem, a gente está recebendo a colheita sem nem conseguir ter plantado a outra ainda. Vai ser uma atravessando a outra, as safras sabe, não vai ter entre safra. Vai ser uma safra pegando a outra, você já não sabe mais de onde está vindo. E recurso chegando. Irmãos, e isso vai acontecer, irmãos, no nosso meio. Vai acontecer na minha vida, vai acontecer na sua vida. Nós precisamos crer e praticar e andar à altura dessas verdades. Então, não olhe momentos onde você está sendo desafiado por Deus com relação às suas finanças. Não olhe isso como algo ruim. Pelo contrário, Deus está querendo te esticar, irmãos. Se você olhar o texto da passagem onde a mulher a Maria de Betânia, quando ela quebra o vaso de alabastro e ela começa a literalmente banhar Jesus com aquele perfume, irmãos. Primeiro, olha só que interessante. Aquele perfume era dela. Eles não pegaram lá na despensa da igreja. Vamos pensar assim, não está. Ninguém tinha nada a ver com aquilo. Concorda comigo? Imagina o seguinte, eu pego agora, pensa no perfume mais chique aí que tem. Aí eu falo assim, eu vou dar um banho na Michelle de perfume. Pá, não faz isso não, porque vai estragar ela. Não, vai estragar, um banho exagero. Aí eu fui lá e dei um banho de perfume. Alguém vai chegar e falar assim, você é louca? Você está dando um banho de perfume na Michela?
Mas esse perfume é caríssimo. Tipo, você vai chegar e falar assim, e você com isso? O que tem a ver com isso? É meu, eu faço o que eu quiser. Se eu quiser pegar e jogar na parede, eu jogo. Eu não estou nem aí. Porque o que importa para mim não é... eu não estou ligado no valor, estou ligado na ação que eu estou fazendo. Mas, irmãos, o texto ele fala que eles se indignaram. Em algumas versões falam que eles bramavam. Mas era uma gritaria. Você imagina uma briga porque uma pessoa resolveu fazer algo por Jesus. Não era assim, poxa, nada a ver fazer isso. Não, era uma briga mesmo, uma gritaria. Eles bramavam entre si. E aí, irmãos, ela faz aquilo num gesto de oferta, irmãos, e a gente está citando ela até hoje. Foi registrado na Bíblia, e a gente fala sobre isso até hoje. E ele fala, essa mulher, essa mulher será conhecida, o gesto dessa mulher. Poucas pessoas foram por seus gestos conhecidos na Bíblia. Essa foi por uma oferta. Olha que interessante. A oferta dela, a gente cita a oferta dela até hoje. E aí, quando a gente para e analisa, né, foram 300 denários, que significa um salário de um ano. Aproximadamente, naquela época, uma pessoa recebia 25 denários por mês, né, porque tinha a questão dos sábados. Então, a conta era de um salário de um ano. Eu até falei isso no domingo. Imagina você pega o seu salário agora e você, ao longo da sua vida, começa a juntar. Guardar um pouquinho. Aí você tem lá o equivalente a um ano de trabalho seu. Poxa, que legal, né? Aí alguém vai lá e você tem a instrução. Pega agora esse dinheiro e vai lá e compra um vaso de alabastro e dá um banho em Jesus. Essa mulher não perguntou nada para ninguém. Não estava ali, gente, eu estava com essa ideia aqui, o que vocês acham? Não, ela já quebrou e já fez. Ela não estava se importando. Ela não se importou com o valor, no sentido de o quanto, mas o que aquilo representava. Para ela, aquilo ali era o melhor dela por Jesus. E Jesus aceitou, irmãos. E os hipócritas, não, podia juntar dinheiro, economizar aqui um pouquinho. Que isso, irmãos? E eu te falo, irmãos, vou dar um exemplo para você de algo que nós vamos ajustar isso como igreja. A nossa própria liderança. Se eu e você estamos aqui hoje, irmãos, se deve muito a um casal que pagou um preço de 2 anos ficar numa casa, morando de aluguel, mesmo tendo onde morar, na cidade onde eles viviam, para sustentar um lugar, até que a gente chegasse. E com mais tempo, com mais disponibilidade, pudesse dar sequência. Nosso querido pastor Nelson e a Fábia, junto com a Fabinha e com a Vitória, obrigado. Estiveram aqui pagando um preço, irmãos, morando lá no Viliara. Elas morando em Barueri a vida inteira, foram morar no Viliara por um propósito. E hoje eu e você somos alvo disso. Você acha que a gente não deve honrar, irmãos? Não deve considerar esse esforço? Esse preço que foi pago lá atrás? E a gente vai ajustar isso. Eu quero que você tenha sempre isso no seu coração, essa gratidão no coração por eles. Porque, irmãos, vou te falar, ministério não é fácil. Não é fácil. Você sofre, às vezes você tem que estar ali, é você e Deus, muitas vezes. É você, sua família ali, fechado com Deus. Porque todo mundo, vou fazer isso, vou pegar junto contigo, vou fazer aquilo outro, e cada um vai, e você fica. E eles pagaram um preço, irmãos, que muitos não pagariam. Inclusive, até hoje, não pagam. Igrejas que poderiam estar ali sustentando, ou até mesmo iniciando, não iniciaram. E ele, pequenininho lá, começando lá em Barueri, fez a obra aqui também em Osasco. Então, por que eu estou te falando tudo isso, irmãos? Eu não posso tratá-lo como comum. Você entende? Tem que ser distinto. Eu não posso, no meio de pastores, falar assim, fulano é maravilhoso, Beltrano é maravilhoso. Não. O cara é esse aqui. Porque ele pagou um preço que nenhum de vocês pagou. Para que eu hoje pudesse desfrutar. Você entende, irmãos? Honra tem a ver com isso. É você distinguir mesmo. Amo um monte de ministros do ministério.
amo. Vamos trazer, graças a Deus, estamos tendo a oportunidade de experimentar da unção deles, irmãos. Mas a gente precisa valorizar aqueles que pagaram preço para estar ali com a gente. Aqueles que compraram a nossa briga, o nosso barulho. Porque nos viram lá nas suas orações lá atrás. Esse tempo aqui já foi visto. Esse tempo aqui já foi orado. Essa estação que nós estamos vivendo já teve tempo de intercessão por ela. E nós precisamos honrar isso. Amém? Amém? Amém. Então, quando nós olhamos, irmão, e olhamos a importância da questão da honra, nós não podemos lidar com Deus de uma forma desleixada. Não podemos lidar com Deus de uma maneira, se der eu faço, se puder eu faço dessa forma. Eu não posso ficar vivendo uma vida de continha com Deus. E o que é uma vida de continha? Não, eu só faço naquilo que eu posso, naquilo que não vai influenciar o meu bem-estar. Mas deixa eu te falar algo, irmãos. A gente tem até um jargão que fala: oferta boa é oferta que dói. Não é verdade? Doação boa é aquela que dói, aquela que mexe mesmo com o teu padrão. Sabe por quê? Dado aquilo que sobra, irmãos, daquilo que não faz diferença, não afeta nada. Você faz isso ali num sinal de trânsito, se bobear. Com alguém te pedindo um dinheiro, toma aqui. É a mesma coisa, é a mesma visão. Mas quando nós entendemos e valorizamos aquele gesto, aquele ato, é totalmente diferente. A honra, ela tem esse papel de distinguir, de você fazer escolha, fazer predileção. Eu prefiro honrar eles aqui do que os demais. Por quê? Porque ele é diferente para mim. Você entende? Então, diante de tudo que eu preciso pagar, tudo que eu preciso fazer com o meu dinheiro, eu preciso priorizar Deus. Por quê? Porque é Ele a fonte. Eu preciso retribuir, eu preciso fazer por Ele. Mas, pastor, Deus não precisa do meu dinheiro. Pois é, Ele não precisa, mas eu preciso. Ele não precisa do dinheiro. Não precisa. Ele, inclusive, vai nos aumentar. Ele, inclusive, vai nos retribuir. Mas, muitas vezes, irmãos, a gente lida, até mesmo quando faz, com a expectativa da retribuição. Eu me lembro quando eu era criança, eu tinha um bisavô, que ele era bem já velhinho, né, e estava doente, e a gente chegava lá na casa dele, e a primeira coisa que todo mundo fazia foi assim: vai lá, pede bênção para o vô. Aí a gente chegava lá, né, aí pegava, presta sua mão aqui, benção, vô. Aí falava assim, era a chave, porque a gente sabe, ele sempre tinha uma retribuição. Aí ele dava um dinheirinho para a gente, né? E aí, vaso que vos fala malandro, já com o tempo, né? Benção, vô. Seus olhos estão bonitos, vô. Tá tudo bem? Nossa, que saudade do senhor. Já começava o quê? Vamos ver se dá uma, né? Mas o quê? Qual era o objetivo, irmãos? O interesse da troca. A retribuição. Mas entenda uma coisa, a nossa busca em relação a Deus, ela não pode ser dessa forma. Embora Ele é assim. Por quê? A própria Hebreus 11 fala o quê? Que Deus, Ele é galardoador do que o buscam, dos que os buscam. Então, se nós estamos buscando a Deus, Ele vai nos recompensar, Ele vai nos retribuir. Faz parte da essência dEle. Você não consegue evitar isso. Mas você não podemos nos mover por conta disso. Você entende a diferença? Eu sei que Ele vai fazer. Eu vi, por exemplo, situações aqui, vou dar um exemplo para você de um rapaz que ele chegou a congregar aqui um tempo, na verdade não congregou, mas ele visitou a igreja um tempo e ele falava: olha, eu quero dar uma oferta para a igreja e tal, mesmo não sendo membro, porque todas as vezes que eu dou oferta, eu sempre dou muito bem na minha empresa. E aí ele ia, dava oferta na igreja, dava um dinheiro para a igreja e ele percebia que os negócios dele fluíam. Aí tu vê, irmãos, um ímpio, que é um ímpio, né? Eu falei: não, meu irmão, não é dessa forma que funciona. Sentei com ele, fui explicar. Mas ele entendeu que existe um fluxo de investimento e retribuição quando você se envolve com a palavra, quando você se envolve no reino. Mas a ideia não é essa. O evangelho é um evangelho de generosidade. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso também.
Amém? Eu quero que você abra, por favor, lá em... Deixa eu ver aqui. Em 2 Coríntios, por favor, no capítulo 9, no verso 5. Você está comigo aqui? Amém? Olha só que interessante, irmãos, que o apóstolo Paulo fala com a igreja de Corinto. Fala assim, ó, no 5. Portanto, julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós e preparassem de antemão a vossa dádiva, já anunciada, para que esteja pronta como expressão de generosidade e não de avareza. Olha só que interessante, né? O Luciano Subirá, o pastor Luciano Subirá, ele fala sobre isso e ele destaca, né, alguns aspectos a respeito dessa questão. Primeiro, o primeiro ponto que é interessante a gente destacar: a doação, ela existe mesmo sendo generosa ou avarenta. Isso é um ponto preocupante. O dar não quer dizer que eu não seja avarento. Eu posso estar dando e ainda ser avarento. Agora, eu também posso dar sendo generoso. E muitas vezes a gente associa generosidade com quantidade. Não é verdade? Nossa, fulano foi generoso. A questão não está na quantidade, a questão está no como, na forma, a visão. Eu já vi, irmãos, eu vou dar um exemplo para vocês, na maneira que a gente via, por exemplo, no Rema. A forma como eu via, como a Michela muitas vezes ia em alguns lugares, e a forma como a gente recebia os professores. Eu vou tentar te explicar isso de uma maneira que você vai entender. Mesmo com algumas limitações, o fato de nós darmos o nosso melhor, mesmo com uma estrutura pior, agradava mais os professores, por conta do carinho, da atenção, do cuidado, a forma que a gente recebia. Você entende? E às vezes era natural alguns professores comentarem: poxa, vocês são muito diferentes. Por quê? Porque vocês acolhem diferente. Em outros lugares tinha uma estrutura mega, maravilhosa, mas tratando o professor quase como um, sabe, ó, tá aí, você fica à vontade, precisar aqui, ó, você come o que você quiser, é só pedir aí no iFood e tal, tá o cartão da igreja, pode usar. Quase assim. É generoso no sentido de quantidade? É abastança? Tem abastança? Tem. Mas o cuidado, a forma, o carinho, você está entendendo? Não existe. Então, a questão não está no que você faz, o ato em si, mas é a maneira que você faz. É a intensidade e a importância que você dá. A questão não está no valor. Você pode chegar e, de repente, R$100 para você ser troco de bala. Mas R$100 para você pode ser muito valoroso hoje. Pode ser a solução de uma conta hoje para você. E aí você está ali diante de pagar uma conta ou não, e você fala assim: não, eu vou honrar o meu Deus. R$100. O mesmo valor que um irmão deu lá também, R$100. Mas dali para ele, R$100, não fazia diferença nenhuma. Mas para você não, tinha ali valor. Tinha importância para você. Por isso que quando eu falei da questão dos centavos, dos detalhezinhos, irmãos, isso demonstra o quê? Você está dando muita importância para os centavos. Você está dando muita importância para coisas que Deus está falando que, cara, não se prende nisso não. Seja liberal. Às vezes a gente está ali, sabe, irmãos? Isso, sabe, e até mesmo na oferta. E isso, na verdade, é uma maquiagem da nossa avareza. Da forma avarenta como nós estamos lidando. Ou seja, estamos amando o dinheiro. Como a gente falando, né? O dinheiro está nos tendo. Ou seja, o dinheiro está determinando, o amor ao dinheiro está determinando como têm sido os nossos atos. Então, qual o cuidado, irmãos? Nós precisamos entender a forma como nós apresentamos as coisas que nós fazemos. Se eu vou dar uma oferta, eu preciso fazer isso com o entendimento do que eu estou fazendo. Se eu vou promover algo por alguém, eu preciso dar o meu melhor. Como a gente costuma falar, irmãos, às vezes a gente pensa: não, tem que dar o melhor, vamos receber um ministro na minha casa, então tem que comprar a melhor carne. Não, é o melhor que você pode dar.
Pode ser um café com um salgadinho. Mas se você fez com todo carinho, com todo jeitinho, irmão, você pode ter certeza que isso vai redundar em glória para você. Isso vai redundar em resultado para você, porque você está fazendo da maneira certa. E a gente percebe, as pessoas percebem quando a pessoa está entregando o seu melhor. É diferente de você chegar e falar assim, tem um bolo aí, tem um negócio ali, tal. Não. Olha, está aqui, o meu melhor. Você não precisa nem falar, a pessoa já percebe. Então, a generosidade, irmãos, ela tem esse vínculo de você entregar o melhor. De você não fazer aquilo que é somente o obrigatório. De você não entregar somente aquilo que lhe é pedido. Mas de você pensar sempre na melhor forma de fazer aquilo. Amém? Então, a gente pode expressar, irmãos, dar uma oferta expressando a avareza. E isso não vai redundar em glória para Deus. Porque o caráter de Deus ele tem esse aspecto de generosidade. Então, quando o apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala sobre isso, irmãos, olha só que interessante. Volta lá, por favor, Danilo. Olha só que interessante. Ele fala o seguinte, volta, por favor, no início da primeira parte. Julguei conveniente recomendar aos irmãos que me precedessem entre vós, preparassem de antemão a vossa dádiva, oferta, já anunciada. Olha só, ele mandou uma comitiva aí antes preparar o povo para a oferta que eles já falaram que iam dar. Você se ligou nisso, irmãos? Ele não só ia lá para receber algo, para desfrutar de algo que a igreja iria promover, mas ele mandou uma comitiva, um grupo de pessoas na frente, para preparar, para instruir, orientar, porque ele ia chegar com outros irmãos. Se você ler na sequência, depois ele fala, para que chegando até com outros irmãos, vocês não sejam pegos de prevenido. Ou seja, aquilo que a própria igreja, irmãos, não era Paulo estava determinando. Paulo nunca determinou que eles tivessem que fazer aquilo. Pelo contrário, se você ler o texto um pouquinho mais acima, ele está falando sobre, elogiando o envolvimento deles. A questão não estava na oferta em si, a questão estava no como ali. Para que eles pudessem preparar tudo, deixar tudo bem organizado. Receber os ministros, receber as pessoas com generosidade. Para não ficar aquela coisa... Sabe? Então, ele passa essa instrução. E quando nós agimos nessa forma, irmãos, e você pode pensar assim, não, o apóstolo Paulo estava querendo alguma coisa. Estava querendo que a oferta fosse alta. Não, o valor já estava... Era um valor, não estava ali negociando valores. E, na verdade, a oferta anunciada foi eles que estavam se preparando para dar a oferta. A própria igreja iria dar a oferta. E o que ele fala? Ele orienta, ele manda essa equipe para orientá-los no como. Para que isso não fosse de uma forma avarenta. Não fosse de uma forma de qualquer maneira. Por quê, irmãos? Porque para o apóstolo Paulo, o que importa, lembra lá em Filipenses 4? O fruto que aumente o vosso crédito. Essa é a chave, irmãos. Quando o apóstolo Paulo ele fala e elogia os filipenses, ele fala, olha, recebi não uma vez, mas 2 vezes das vossas, vindo de vocês a oferta. Isso me supriu, nos atendeu, e olha, eu me alegrei muito com isso. Não somente com o valor, mas o que importa para mim, a minha alegria, ela consiste no fruto que vocês vão ter com isso. A minha alegria consiste no resultado, com o desprendimento que vocês estão tendo. A minha alegria consiste em vocês desfrutarem de coisas que estão alinhadas com o coração de vocês ao dar essa oferta, ao promover dessa maneira. Então, quando nós ofertamos, irmãos, quando nós doamos algo, quando nós fazemos isso em generosidade, sem nenhum tipo de estar preso em nada, irmãos. Quando nós promovemos isso, na verdade, irmãos, nós estamos entrando nesse fluxo, onde Deus está aumentando o nosso crédito. Você dá e Ele vai te recompensar. Por quê? Porque Ele é galardoador. Ele é recompensador.
E você faz isso em generosidade, sem nenhum tipo de bloqueio, sem nenhum tipo de trava. E Ele vai te dando mais, aumentando a sua sementeira, aumentando a sua sementeira. Por quê? Porque você não é uma represa, você é um rio, e você vai fluindo, e você vai, sabe, irmãos, vai destravando isso na sua vida. E você vai experimentando de mais e mais na sua casa, e você vai experimentando de mais e mais doações, e você vai sendo cada vez mais guiado, inspirado para promover. Isso, irmãos, vai redundando em glória. Vai dando resultado para a sua vida. E você vai experimentando cada vez mais de um fluxo sobre você. Eu creio, irmãos, de todo o meu coração, que esse ano nós vamos experimentar um fluxo divino de dinheiro na nossa vida como nunca antes. Nós vamos entrar nesse fluxo, irmãos. Nós vamos olhar para a palavra em Filipenses 4, e a gente não vai ler no contexto de Filipenses, mas a gente vai poder ler no nós. Sabe, irmãos, olhar ali e falar assim, eu creio que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, supre cada uma das minhas necessidades. Por quê? Porque eu tenho provado disso. Eu tenho provado desse suprimento. Eu tenho provado demais da parte dele. Eu tenho provado da abastança. Irmãos, a gente pode até não viver um nível de milionário, de muitas riquezas, irmãos, mas não vai haver falta, e pelo contrário, não vai ter continha na nossa vida. Há uma necessidade de um contentamento da nossa parte em viver bem com aquilo que o Senhor tem conferido a nós, mas também é lícito ter expectativa por mais. Não fique inibido, não fique bloqueado somente naquilo que você acha que é o certo, ou que você acha que consegue alcançar. Deus tem mais para você. Deus tem mais para mim. Às vezes a nossa visão está limitada a um contexto, irmãos, de vida que nós fomos ensinados ao longo da nossa vida. Onde fomos ministrados ou fomos ensinados pelos nossos pais. Eu me lembro que pessoas eram ensinadas, assim, faculdade não é coisa para você, não. Você é de uma família de peão. Família de peão não tem essa, não. Irmãos, talvez hoje você não ouça isso, até porque faculdade virou quase que básico. E já está até deixando de ser, de novo. Porque você tem que ter mais curso disso, curso daquilo, aquilo outro, e não é o bastante. Você tem que continuar estudando. Mas há um tempo atrás, irmãos, não muitos anos atrás, assim, faculdade era coisa de rico. Era coisa de quem queria ser chefe. Quer ser chefe, tem que fazer faculdade. Doutor, quer ser doutor. Irmãos, e muitos, infelizmente, irmãos, com capacidade, condições, não fizeram por conta da limitação da mente. Não é para mim, isso não é para mim, eu sou peão. Problema nenhum em ser peão, irmãos. Mas se Deus tem mais para mim, eu quero tudo. Eu quero tudo que é meu. Eu não quero nada do que é de ninguém. Eu quero aquilo que me compete. Eu não quero, irmãos, ser pego vivendo aquém daquilo que Deus promoveu para a minha vida, irmãos. Isso é frustrante demais. Imagina você saber que você é dono de um monte de coisas, você é capaz de promover tantas coisas, e você não viver à altura daquilo por uma limitação na mente? Não, eu não quero. Você quer viver assim? Então, irmãos, renove a sua mente pela palavra. Destrava essas verdades na sua vida. Se esmere nisso. Como eu tenho falado, qual é a chave, irmãos? Use uma das chaves, a oração. Ore, pense, reflita antes de fazer as coisas. Nós vamos ter um seminário de finanças pessoais com o objetivo, irmãos, de nos ajudar a dicas naturais mesmo de administração nas nossas casas. Mas, volto a dizer, isso não é o limite também. Isso é uma forma de organizar, para a gente não atrapalhar o fluxo. A nossa vida financeira pessoal equilibrada, o objetivo dela não é limitar, mas ela não atrapalhar o fluxo. Gastos descontrolados em tempos errados. É você saber o tempo certo de fazer cada coisa. Agora, eu e você precisamos quebrar dentro de nós qualquer tipo de pensamento, irmãos, relacionados a esse apego por dinheiro. A esse apego por coisas. É você chegar hoje para pensar assim, o que hoje eu teria que, se Deus mandasse eu dar, eu travaria. Já parou para fazer esse exercício?
É o quê? Um carro, um celular, uma casa, uma roupa preferida, um perfume, um relógio. É você ter no seu coração total despreendimento, irmãos, para poder olhar para qualquer coisa e aquilo ali não ter o seu coração. Fala, Senhor, eu não estou preso a nada. Não estou preso a nada. Quando eu quero que nós vamos encerrar com essa história aqui, com esse texto aqui que eu fiquei impressionado, né? Como eu falei no início, eu não conhecia, e quando eu vi, eu falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Abra lá comigo em Marcos, por favor, nós vamos ler esse texto aqui. Marcos, no capítulo 8, a partir do verso 1. Aleluia. Deixa eu te contextualizar aqui. Nesse texto, nós vamos ler sobre a segunda multiplicação de pães e peixes. Amém? Então, você lembra da primeira, 5 pães e 2 peixinhos? Tudo certo, amém? Então, você imagina que os discípulos, eles já estavam com Jesus na primeira. Então, eles já viram a multiplicação, certo? Não era nenhuma novidade para eles. Eles, além de todos os outros milagres, pelo menos a primeira multiplicação de pães e peixes eles viram. Fora aquilo que a Bíblia nem relata que eles devem ter visto, porque a própria Bíblia fala que existem muito mais coisas que nem foram relatadas na Bíblia. Enfim, então, eles sabiam do que Jesus era capaz, através da experiência vivida. Então, não era uma coisa solta. Mas vamos lá comigo. A partir do 1 diz assim: naqueles dias, quando outra vez se reuniu grande multidão, e não tendo eles o que comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse: tenho compaixão desta gente, porque há 3 dias que permanecem comigo e não tenho o que comer. Se eu os despedir para suas casas em jejum, desfalecerão pelo caminho. E alguns deles vieram de longe. Mas os seus discípulos lhes responderam: de onde poderá alguém fartá-los de pão neste deserto? E Jesus lhe perguntou: quantos pães tendes? Responderam eles: 7. Ordenou ao povo que se assentasse no chão, e tomando os 7 pães, partiu-os. Após ter dado graça, e os deu aos seus discípulos, para que esses os distribuíssem, repartindo entre o povo. Tinham também alguns peixinhos, e abençoando-os, mandou-os que esses igualmente fossem distribuídos. Comeram e se fartaram dos pedaços restantes, recolheram 12 cestos cheios. E eram cerca de 4.000 homens. Então Jesus os despediu, logo a seguir, tendo embarcado juntamente seus discípulos, partiu para as regiões de Dalmanuta. E saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele, tentando e pediram um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que essa geração me pede um sinal? Em verdade vos digo que essa geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado. Ora, que aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Prevenindo-os Jesus, dizendo: vede, guardai-vos os fermentos do fariseu e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus respondeu, lhe perguntou: por que discorreis sobre não terdes pão? Ainda não considerares nem compreendestes, tendo o coração endurecido? Tendo olhos não vedes e tendo ouvidos não ouvis, não vos lembrais de quando reparti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando reparti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhe disse Jesus: não compreendeste ainda? Olha só que mistério, irmãos. Havia um 8º pão. E esse pão estava no barco, e eles sabiam desse pão. Ou seja, eles estavam no deserto, né? O pastor Luciano Subirá fala que ele acredita que eram 5 que sabiam. Porque sobraram 7 cestos, né? Então os 5 que sabiam ficaram lá: vamos guardar o nosso pãozinho aqui. Se der ruim lá, a gente tem o nosso.
o nosso está garantido. E o que aconteceu, irmãos? Porque eu não sei se você já tinha se atentado a isso, de repente você já ouviu em algum outro lugar, mas eu particularmente nunca tinha ouvido falar sobre isso. Porque na primeira sobraram 12 cestos e o simbolismo para cada um dos discípulos. E nesse sobraram 7. Eu ficava, meu Deus, por que sobrou 7? Número da né? A gente, numerólogo, né? Número da perfeição e tal, e já vi várias histórias, irmãos. Mas essa me intrigou. Existia um 8º pão, e que eles camuflaram. É como se fosse o seguinte, pastor, a gente está aqui com Jesus, sabe como é que Jesus é, né? Ele vai pegar tudo que tiver e vai distribuir aí com a galera. Vamos garantir o nosso, vamos deixar no barco, que se der ruim a gente volta para o barco e come o nosso. Mais ou menos isso, irmãos, é o que a gente consegue entender pelo texto. Ou seja, muitas vezes, irmãos, nós estamos ali, diante de uma oportunidade, de um fluxo divino, de algo sobrenatural, mas a gente está preocupado com o nosso. É aquele famoso seguinte, olha, houve um grande mover. Vamos honrar o ministro. Pá! Aí você chega, olha no bolso, ufa, graças a Deus trouxe pouco dinheiro. Porque eu vou dar tudo que eu tenho. Ufa, graças a Deus não trouxe aquele relógio que eu gosto. Não trouxe aquele calçado que eu gosto. Não trouxe aquela coisa que eu gosto. Não vou dar, porque está guardado. Ainda bem. E a gente tem gente que até fala, irmãos, eu já ouvi isso, tá? Não foi 1, 2 vezes, não. Eu já ouvi isso. As pessoas falam assim, ainda bem. Exatamente. Ainda bem que eu não estava com o meu relógio preferido. Eu já ouvi isso. Ainda bem que eu não estava com o meu cordão preferido. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? Não teve cesto sobrando para todo mundo. Cortou ali, ó. Puf. E Jesus, irmãos, Jesus não dá ponto sem nó. Ele é maravilhoso demais. Eu falo assim, vocês não estão vendo? Não achou estranho? É tipo assim, ó, vamos chamar aqui os 12, né, pessoas, 12 alunos para a gente homenagear os alunos aqui da escola tal. Aí a gente vai lá e dá um presente para cada um e ficam 5 sem. Aí tipo, os 5 ficam, por que será? Né? Aí fica todo mundo perguntando, por que você está falando isso? Você não reparou não que não sobrou nada para você? Você não reparou não que todo mundo fluiu e teve em abundância e você ficou travado? Então, irmãos, isso é muito sério. Um cuidado que a gente precisa ter, irmãos, da gente não limitar o poder de Deus na nossa vida. Não limitar o poder de multiplicação que Deus tem na nossa vida. Às vezes, Deus vai chegar para você, e aquele pão que está no barco? E aquele pão que ficou lá? Por que você está guardando? Se eu já mandei você dar. E aquele, sabe? Aquela sua... muitos ministros gostam de usar esse termo, né? E aquele seu Isaac? Sabe aquela sua preciosidade? Aquilo que ninguém pode falar? É tipo assim, olha, de tudo você pode tocar, mas não mexe no meu Isaac. Quais são os nossos ídolos? Irmãos, muitas vezes nossos ídolos têm a ver com o dinheiro. Eu me lembro, eu vou te contar isso, né? E eu me lembro dessa época, e eu vou te falar, irmãos, foi doído demais. Foi doído demais. Eu, durante muito tempo, eu juntei dinheiro para comprar um celular. E na época, pensa que era o celular da época, irmãos. Foi minha primeira conquista. Era um Motorola V3 Black. Cara, aquele celular até hoje, se eu tivesse, eu teria ele guardado. Para tu ver como é que é a visão de miséria. Visão de miséria mesmo, nem funciona mais, mas ele tinha... Cara, ele era muito bonito, cara, muito bonito. Ele tinha um flipzinho e tal, hoje... Ele tinha um preto fosco, era lindo demais. Eu achava o máximo terminar a ligação e fazer assim, ó, Black. Guardar no bolso. Uau, que demais, né? Me senti agora anos 80. Mas, irmãos, aquilo ali para mim era um ídolo. Não assim, numa
Eu estou segurando, mas ele está ruim mesmo. Mas vai vir melhor. Ele tem... E assim, era uma conquista para mim. Por quê? Foram meses trabalhando, me limitando a comprar açaí para juntar aquele dinheiro e comprar. Eu comprei, eu lembro até hoje, R$ 450 na Fast Shop, lá no Barra Shop. Eu fui até o Barra Shop, era longe onde eu morava, meus amigos cariocas sabem. Fui lá no Barra, fui na Fast Shop, comprei. Irmãos, eu saí de lá com medo de ser assaltado, né? E cheguei em casa e falei, meu Deus, que coisa maravilhosa. Eu não sei, sinceramente, o tempo que eu fiquei, tá? Não sei se foram 2, 3 meses. Teve um culto, né? E eu estava lá no culto, glória a Deus. Culto eu lembro até hoje, a Celi, ela estava vindo da Índia. Nem sei o que ela fez com o telefone. Tadinha, não tinha muito o que fazer. Mas, enfim, ela estava vindo da Índia, ela foi em umas igrejas parceiras, hoje ela está até no Canadá, a Celi. E aí, tal, e na hora eu lá, falei, puxa, vamos dar uma oferta para a ministra e tal. E era muito similar ao que a gente faz, agora está fazendo aqui, né? O pessoal começou a se levantar, dar oferta para ela e tal. Aí eu fui lá, entreguei um dinheiro, eu não me lembro o valor. E na época, por exemplo, R$ 450 era quase um pouco mais de quase um salário mínimo. Era dinheiro, assim. Para mim, eu ganhava mais ou menos isso aí, um pouco menos de bobear. E aí eu olhei e naquele momento fui lá, a oferta estava lá quietinho. Aí daqui a pouco, vai lá, dá seu celular, tira o chip e dá seu celular. Falei, não acredito. Falei, logo ele, cara, não é possível. Aí eu fui, peguei, tirei o chip, porque era um problemaço você perder o chip antigamente. Estava no seu CPF, um cadastro. Fui lá, irmãos, olha, pensa como eu fiquei mal, irmão. Mal. Pastor, você não ficou com a alegria da oferta? Não fiquei. Estou sendo sincero aqui para você. Podia falar, né? Podia falar, não, fui sair lá saltitando. Não, irmão, foi doído. Talvez uma das ofertas mais doídas que eu já tive. Já dei ofertas de muitos valores muito maiores do que esse, né? Mas, assim, essa foi doída, irmãos. Por aquilo que eu tinha de valor por aquele celular. É o apego mesmo. E eu te falo, irmãos, depois daquele tempo, tantas coisas aconteceram na minha vida que eu não consigo nem mensurar o impacto daquela oferta. Situações, coisas que eu experimentei, empregos, oportunidades, tantas coisas que foram surgindo. Situações onde eu chegava para fazer uma entrevista, né, de emprego, e naquela entrevista eu era desculpa o termo, mas o cocô do cavalo do bandido, sabe? Você imagina o seguinte, eu me sentia Gideão ali, sabe? Sabe o que é Gideão? O menor dos menores, era nessa pegada. Eu chegava lá e tinha os caras das melhores faculdades do Rio de Janeiro e eu de uma faculdade que ninguém nem ouviu falar, para concorrer àquela vaga, e eu ficava com a vaga. Favor de Deus, por quê? Generosidade. Não ter o apego àquilo. Pastor, como é que você ficou? Irmãos, fiquei com meu celular velho um tempo, até não comprei mais aquele, depois mudou o modelo e tal. Mas por que eu estou te falando tudo isso? Estou compartilhando isso com você. Às vezes, irmãos, isso é uma coisa muito velada dentro de nós. A gente trabalha com aquilo que a gente consegue controlar. A gente trabalha com aquilo que, tipo assim, não vai gerar muito desconforto, muito impacto. E eu tenho te falado, irmãos, para você e eu destravarmos em relação à nossa vida financeira, nós vamos ser desafiados pelo Espírito a doar coisas que vão fazer falta. Pastor, fazer falta como? Fazer falta na sua pizza, fazer falta no seu hambúrguer, fazer falta no seu cinema, fazer falta no seu passeio, no parque. Poxa, pastor, é isso? É, irmãos, mas é uma semente. Sabe? É uma inspiração que vai te levar em lugares que você nunca imaginou. Irmãos, eu e Michelle tivemos a oportunidade de ir para os Estados Unidos. Eu vou te falar até hoje, não faço ideia de como. Sabe aquela coisa que eu falei do como? Então, essa eu não sei como. Não sei. Não tinha limite de cartão de crédito para isso, não tinha dinheiro para pagar. Nós fomos, voltamos, tudo, pagamos tudo, resolvemos tudo, compramos coisa lá, desfrutamos de um tempo maravilhoso. Por quê? Porque Deus quis, irmãos, Deus promoveu.
Mas eu não posso negligenciar que antes daquela manifestação, daquele tempo, houve um preço de renúncia lá atrás. Quando nós estávamos para casar e a gente estava ali se organizando financeiramente, se preparando, nós fomos impelidos pelo Espírito a dar grandes ofertas. Para a gente era muito grande. E que eu me lembro várias vezes que a gente dava uma oferta, a pessoa, cara, foi o dinheiro que eu precisava para não cortar minha luz. Por que eu estou te falando isso, irmãos? Para que eu e você não possamos lidar com o dinheiro de uma forma leviana. Lidar com aquilo que está chegando à nossa mão de uma forma natural. Dinheiro não é natural. Tem vida ali, você sabia? Pastor, tem vida no dinheiro? Tem. A sua vida está ali. O seu tempo foi comprado por aquele dinheiro. Você assinou um contrato lá, que trabalharia numa empresa X de tal a tal tempo. Teu tempo, a tua vida, o teu conhecimento foi comprado por um preço que você recebe todo final de mês. O seu serviço foi comprado por um tempo do seu serviço ao você prestar esse serviço para alguém. Então, o seu dinheiro ele tem a sua vida ali impregnado, o seu tempo. Então, tem valor. Agora, eu e você podemos escolher, irmãos, se a gente vai lidar com isso somente olhando para si mesmo, ou olhando, ou sendo conduzido e influenciado pelo Espírito para agir em generosidade. Com quem? Para quem Deus mandar, irmãos. Às vezes vai ser com o seu cônjuge. Mas pastor, isso não é meio fake, não? Não. Às vezes teu cônjuge está lá do teu lado, clamando por algo especial, algo que ela deseja, algo que ele deseja, e você está ali, só você. O outro, o vizinho, o pastor, a igreja, e teu cônjuge ali do lado. Às vezes vai ser seu pai, a sua mãe. Às vezes Deus vai te conduzir a investir uma noite para os seus pais. Você vai olhar assim, cara, tempão que meu pai não sai com a minha mãe. Tempão que meus pais não vão num lugar legal. Às vezes você vai fazer isso pelo seu filho. Ah, pastor, mas eu já faço tanto pelo meu filho. Mas e aquele detalhezinho que ele tem orado lá? E Deus vai te usar como um canal para demonstrar o amor dele pelo seu filho. Por uma simples inspiração. Às vezes vai ser a sua igreja. Como eu falei aqui, deu exemplo. Socorro já chegou de pessoas que tiveram um propósito com Deus. Às vezes vai ser sua liderança. Pessoas que estão ali te servindo, cuidando, orando por você. E que estão clamando a Deus por uma... É alguma... Comigo, então. Estão clamando ali por algo. E você vai ser a resposta. Às vezes vai ser seu liderado. Honra também é de cima para baixo, de baixo para cima, para o lado. E aí você vai perceber uma necessidade, irmão. Você vai chegar lá e falar assim, o que? Não tem mais. Chegou até mim, acabou a necessidade, vou resolver agora. Então, isso vem com o quê, irmãos? Volto a falar aquilo que eu comecei a dizer. Vem com comunhão com o Espírito. Eu e você precisamos ter comunhão para ter esses discernimentos, para saber nos conduzir das maneiras corretas. Então, se prepare para momentos de oferta. Não vá de mão vazia para um lugar onde você sabe que vai ter um momento de ofertório. Esteja pronto para ouvir uma instrução, para sentir, perceber uma instrução. E você agir em altura e corresponder com aquilo. Ah, pastor, você nunca vai perder, irmãos. Nunca vai perder. E eu vou te dizer uma coisa também, irmãos. Entenda, discirna tempos e estações. Há tempos de uma sementeira diferente, onde você percebe uma palavra sendo estabelecida, verdades sendo estabelecidas, um terreno sendo preparado, onde você é mais intenso na semeadura. Então, discirna isso. Volto a falar, e eu gosto de falar, por mais que você possa até achar que é chato, não estamos aqui implorando por nada. Nada, porque o Senhor nos supre. Irmãos, a gente já viu tanta coisa aqui que eu nunca
eu nunca vou deixar de esquecer dessas coisas, para que eu nunca caia nesse erro de achar que eu vou fazer aqui pirueta para você ofertar mais. A gente, como igreja, não precisa disso. A gente não pode se rebaixar a isso, porque o nosso Deus, Ele nos supre. E se tiver que vir alguém só para isso, Ele vai mandar. Agora, Deus não quer que seja dessa forma. Ele quer que eu e você prosperemos cada vez mais, para que a gente possa doar mais, contribuir mais e viver melhor. Ei, tem expectativa para viver melhor. Não se conforme, sabe? Uma coisa é o contentamento, irmãos. O apóstolo Paulo ele fala, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Mas ele sabe o que é melhor. Isso não anula você desejar o melhor. Isso não anula você desejar comer o melhor dessa terra. Mas você e eu precisamos aprender a ter contentamento independente de. Amém? Você está comigo? Você está entendendo o que eu estou falando? Então tem essa perspectiva de mais da parte de Deus, mas seja alegre, seja contente com aquilo que Ele já está te confiando. E se mova, irmão, se mova, se prepare para esse tempo de abundância. Amém? Queria que você ficasse de pé.